A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical neste segundo trimestre de 2024. Eu sou o professor Denis Pereira e juntos semanalmente estamos trabalhando para ajudar você, professor, superintendente, aluno e todos que amam a Palavra de Deus da Escola Dominical, a preparar a aula da semana nas classes de adolescentes, juvenis e de jovens também. Por isso, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu número de WhatsApp. Viajamos ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, o seu congresso. Eu vou tentar colocar aqui alguns trechos aqui para você ver um pouco das nossas viagens, e no meu Instagram tem sempre lá alguns trechos de pregações e também sobre as nossas viagens. O link e o número do meu WhatsApp está aqui na descrição. Também tem o link do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento para professores da Escola Dominical, inédito, super compacto, para você assistir quantas vezes você quiser no conforto da sua casa. É só clicar no primeiro link, adquirir e ter a sua vida, suas aulas transformadas e seus alunos também. Adquirindo treinamento, você nos ajuda, você patrocina o nosso trabalho, o nosso tempo por aqui. Muito bem. A lição 10 na classe dos jovens, ela vai trazer aqui o título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo principal está em Mateus 1:21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Estou fazendo uma pergunta aqui para a liderança. Você prega para os jovens que você lidera? Responde para mim aqui nos comentários. O texto está aqui em Marcos 14, 58 ao 54. E a introdução diz que o mundo em que vivemos tem passado por inúmeras transformações no comportamento e no pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano, a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Contudo, o que a Bíblia revela, afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida, é o que vamos estudar nesta lição. Então, olha, isso é muito interessante, muito top esta lição, tá? Quem é Jesus? Eu ministrei o ano passado sobre este tema e eu comecei exatamente desta percepção, né? Quer dizer, as pessoas hoje têm uma visão de Jesus. Os artistas têm uma visão de Jesus. Cada um tem o seu Jesus, né? Então os artistas têm o Jesus dele, um Jesus legal, super conivente, super da hora, que frequenta as nossas festas, que está conosco a todo instante. Um Jesus que não é religioso, não é assim? Tem o Jesus ideológico hoje. Muitas pessoas estão lendo a Bíblia, mas com o óculos da ideologia. Então, eles tiram o sentido do texto bíblico por causa da ideologia. E aí eles fazem uma leitura do texto bíblico totalmente inverídico, totalmente banalizada. Por quê? Porque estão olhando Jesus pelo viés ideológico e não pelo viés bíblico, pela realidade bíblica, o que está na Bíblia. Então, quem é Jesus para nós? De acordo com a Bíblia. Não é de acordo com o que as pessoas estão dizendo,
não é de acordo com aquilo que eu espero que ele seja, com a minha interpretação pessoal, não, de acordo com a palavra. E é isso que nos importa. Quem foi Jesus? Bom, primeiro ele estava com Deus, tá? Antes que houvesse a grandeza de medição que chamamos de tempo, onde contamos dias, meses e anos, Jesus já existia, tá? João o nomeia como verbo e diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, só por aí nós já podemos dizer: Jesus é mais do que um mestre interessante. Jesus é mais do que um filósofo. Aliás, Jesus não é filósofo, né? Eu costumo dizer, nenhum filósofo, eu fico irritado quando alguém cita filósofo, às vezes filósofos ateus durante uma pregação, não é? Porque que filósofo teve a autoridade para dizer o que Jesus disse, por exemplo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei? Que filósofo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Eu não conheço nenhum filósofo que tenha dito algo, no mínimo, parecido com isso, né? Então, a realidade bíblica é a palavra, é Jesus apresentado pela Bíblia, pela expressão bíblica, e não pela expressão humana, por aquilo que os homens acham que ele é. Então, Jesus é Deus, sempre é Deus. Ele não sempre foi, não sempre será, não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? A vinda de Jesus, ela foi anunciada pelos profetas, e aqui tem diversos textos que mostram os profetas o anunciando com detalhes daquilo que aconteceria e de como ele viria. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. No século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter um corpo. Tal pensamento contradiz o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pois se ele era somente um espírito, e somente o espírito, não poderia nascer, muito menos morrer e ressuscitar. Entende como que estas interpretações, elas destroem todo o fundamento bíblico sobre quem Jesus é e sobre a nossa salvação, não é? Então, Jesus, ele se encarnou como homem. Olha o que diz Romanos. Aliás, eu não vou ler, não. Eu vou pedir a você. Vou te fazer uma pergunta e a resposta, ela está aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. A minha pergunta para você é: por que Jesus tinha que se encarnar? Por que Jesus tinha que se encarnar, nascer como todos os homens, tornar-se um de nós? Por que isso é tema central do fundamento da doutrina bíblica para a nossa salvação? Está aqui em Romanos 5, a partir do versículo 12. Essa é uma resposta que o professor tem que ter na ponta da língua para ajudar os seus alunos a terem argumentos para refutarem questionamentos que muitas vezes eles escutam, principalmente na sala de aula. Então, ele veio para nos trazer a salvação, e para isso ele teve um nascimento humano, se desenvolveu fisicamente como qualquer outra pessoa, não é? Ele como o cordeiro nasce, cresce, seguiu todos os protocolos humanos, enfim, ele se tornou um de nós, ser humano como nós. Muito bem. Tópico 2, se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui no canal, tá certo? Nos ajude.
comente aí o seu comentário. Olha, tem alguns comentários aqui muito abençoados dos irmãos. Amo a sua aula. O irmão perguntando: cadê a lição 9? Amo suas aulas, Deus te abençoe. Aprendi muito, né, falando aqui, me ajudou muito. Você é bênção, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Aula abençoada, Deus continue abençoando a sua vida. Nós agradecemos os comentários dos irmãos, alegram o nosso coração. Quem dizem os homens que eu sou? Tópico 2. Essa pergunta foi feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos e é levada para os nossos dias. Gente, nós temos muitas pessoas falando sobre quem é Jesus. E presta atenção, tem gente, nós temos um fenômeno hoje nas redes sociais, que são pessoas que não são convertidas ao Evangelho, falando sobre quem é Jesus e ensinando principalmente a juventude. Quer conhecer quem é Jesus? Ele está revelado na palavra. Por isso que nós precisamos encorajar a juventude a conhecer as Escrituras. A nossa fé não pode estar fundamentada no que outros dizem sobre Jesus, mas no que nós aprendemos sobre quem ele é na sua palavra. Porque tem pessoas com a Bíblia na mão falando sobre quem Jesus é, mas manipulando a identidade de Jesus, contaminando a identidade de Jesus. E isso é um perigo. Então, quem é Jesus do prisma bíblico ou do ponto de vista humano? Ele era um louco? Uma pessoa normal ou não normal? Uma pessoa sem juízo? Não é? Ele era um revolucionário, não é? Que veio para ajudar os pobres, não é? Aí a turma aí da esquerda que quer colocar esse Jesus diferente. Não, Jesus, ele cuidava ali dos pobres. Jesus tinha um olhar para as classes mais pobres, para as minorias. Jesus veio para todos. Ele veio para todos. Portanto, se observarmos o Jesus dos evangelhos, veremos um homem equilibrado, paciente e firme diante de seus acusadores. Alguém de quem até as crianças gostavam de estar perto. A loucura, portanto, não combina com as características de Jesus. Um mentiroso, não é? Então, alguns, ele é mentiroso, ele engana os seus ouvintes, né? Bom, não dá para enganar, primeiro, não dá para enganar uma multidão de pessoas. Não dá para enganar por muito tempo uma grande quantidade de pessoas, não é? Então, Jesus declarou: eu sou a verdade. Jesus não apenas falava a verdade, ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade, não é? Um outro pensamento, uma outra pergunta que podemos fazer é: quantas pessoas ousariam morrer por uma mentira? Não é? Então, o que os primeiros discípulos, a igreja perseguida no primeiro século, o que eles ganharam por testemunharem de Jesus? Eles só tiveram prejuízos. Eles perderam casa, eles perderam nacionalidade, muitos perderam a vida. Então, dizer que ele era mentiroso é o argumento de quem não concorda que ele é a verdade, né? Jesus era Deus, ele exerceu seu ministério entre pessoas cuja cultura havia sido moldada para crerem em um único Deus. O tempo passado no exílio babilônico ensinou os hebreus a temerem e adorarem ao Deus de Israel e jamais acreditarem que num homem que dissesse ser Deus, né? Então aqui cria-se um problema, né, ali, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aí aparece alguém dizendo que é Deus, mas aqui em Mateus 9, quando ele cura o paralítico, a Bíblia diz que ele diz assim: homem, perdoados estão os teus pecados, não é? E aí as pessoas começam a murmurar e dizer: quem é este que perdoa pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Então ele diz: para que saibais que o Filho do Homem
tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Paralítico, a ti te digo, levanta e vai para a tua casa. Então, Jesus era Deus e, portanto, sendo Deus, não há limite no seu agir. Para ele perdoar pecados ou curar um paralítico, não tem problema algum, não é? Mas as pessoas sempre tiveram dificuldades para crer que Jesus Cristo é Deus. E esta percepção, inclusive, nós devemos ter ela bem trabalhada na nossa memória, porque na tentativa de ganhar jovens, de conquistar jovens, muitos estão apresentando à juventude não o Jesus da Bíblia, mas um Jesus jovem, um Jesus light, um Jesus descolado, um Jesus de tênis branquinho no pé. Ei, Jesus era Deus. Jesus é Deus. É por isso que muitos o seguiram, mas poucos se relacionaram com ele. Muitos o seguiram, mas poucos tiveram um toque especial dele. Por quê? Porque nem todos que o seguiam por reconhecer quem ele era. Muitos o seguiam pelos milagres, pela multiplicação dos pães, pela curiosidade, pela incredulidade para criticar, para atacar, como eram os fariseus, os escribas, os saduceus e muitos do povo também, não é? Então, a motivação correta pela qual alguém segue Jesus vai determinar que tipo de relacionamento ela tem com Jesus. Se a motivação da pessoa não é correta, não é bíblica, e como a motivação de uma pessoa para seguir a Jesus será correta, será bíblica, se ela for atraída não de maneira correta, não de maneira bíblica. Não é? Olha que interessante, para não dizer cômico, não é? Essa semana uma pessoa virou aí um comentário na internet, porque uma pessoa reclamou que foi na igreja e estava com o seu cãozinho, e aí pediram para ela se retirar, porque ali não era lugar de ficar o cão. Muitas pessoas criticando essa pessoa, né? Eu também, mas hoje de manhã eu fiquei pensando, não é verdade, igreja não é lugar de cachorro, esse é um lado da história. Qual é o outro lado? É que muitas vezes está se oferecendo às pessoas uma igreja como se estivesse oferecendo um shopping center que atende demandas, entende? Então, às vezes, a pessoa que está cobrando certas coisas na igreja é porque está sendo apresentado a ela um Jesus que está ali para atender as suas demandas. Então, olha, venha, porque aqui nós temos um ambiente legal, um ambiente seguro, estacionamento para o teu carro. Ou seja, muitas vezes está se fazendo uma propaganda de Jesus como se estivesse fazendo propaganda de um produto, como se estivesse oferecendo para as pessoas um produto mesmo, sabe? E, portanto, quando você oferece um produto, o outro lado vai querer avaliar esse produto de acordo com o seu gosto. Não é? Então, nós precisamos apresentar às pessoas o Jesus da Bíblia. Ele é Deus. Ele veio para salvar, para perdoar os nossos pecados. Agora, para segui-lo, é preciso renunciar. Para segui-lo, é preciso render-se completamente, não só à sua salvação, mas também ao seu senhorio, porque quem ama a esse Jesus, ama os seus mandamentos, ama a sua palavra. Por isso que nós não podemos oferecer às pessoas um Jesus de acordo com as demandas delas e nem de acordo com aquilo que a gente acha conveniente para atrair o maior número possível. Precisamos que as pessoas saibam verdadeiramente quem é Jesus. E para que elas saibam, nós precisamos apresentar verdadeiramente quem é Jesus. E por último, aqui, o tópico 3, ele vai dizer porque Jesus é único. Jesus é único.
Bom, primeiro que só Ele pode nos trazer a salvação e nos transformar, tá? Só Ele. Não há outro pelo qual possamos ser salvos, tá? Então, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Jesus pode salvar e transformar o ser humano. É por isso que o Evangelho, ele é as palavras de Jesus e ele é o próprio Jesus. É Ele que transforma, é Ele que liberta. E só Jesus nos concede o seu Santo Espírito para que possamos vencer aí as lutas espirituais. Somente Ele. Em João 14 disse que Ele iria ao Pai, mas nos enviaria o Consolador. Então quem nos dá o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo que intercede junto ao Pai quando estamos fracos ou nas nossas fraquezas, o Espírito Santo que intercede também no momento em que nós pecamos, o Espírito Santo que nos guia, nos direciona. Quem nos dá o Espírito Santo, quem enviou o Espírito Santo para habitar entre nós e em nós, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que nós precisamos afirmar com toda firmeza e com toda convicção: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós precisamos ter esta convicção no nosso coração e nos nossos lábios. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com vocês. Forte abraço. Até a próxima aula. Deus abençoe.